mais uma oportunidade de encontro. E hoje, dando continuação ao estudo, o nosso querido companheiro André Luiz, ele trata de um tema muito interessante, sempre melhor. E ao ler o tema, nós percebemos que ele trata as suas frases com o pronome pessoal reflexivo. E esse pronome pessoal reflexivo, ele indica uma ação praticada pelo sujeito, que a faz e ele mesmo recebe as suas consequências. E aqui ele fala da ação, dos verbos. Então, poder, ter, suportar, respeitar, aguentar, desculpar, procurar e confiar. Só que em cada uma dessas ações, ele vai colocando a nossa capacidade de se silenciar diante dos infortúnios, a nossa capacidade de ter ânimo diante de todas as aflições que nós passamos, a nossa capacidade, acima de tudo, de suportar o azedume próprio e não interferir no do companheiro mais próximo. Forças, não é? Para calar diante de qualquer assunto que seja menos aprazível, que seja muito delicado e muitas vezes indigesto para quem ouve e não para quem fala. Ele pede para respeitar, no caso a liberdade do meu próximo. E nós sabemos que ela inicia quando termina a minha. E muitas vezes nós não percebemos o nosso direito. Com que qualidade nós colocamos o dedo em riste e falamos com esse nosso companheiro. Muitas vezes de ideal. Ele fala do verbo aguentar, a visita da própria enfermidade sem lamentação, onde hoje em dia há tantos casos que nos ligam, nos comunicam, nos pedem socorro através de todas as orações e nós muitas vezes dizemos, nossa, essa pessoa lamentando mais uma vez. E nós esquecemos que nós já dobramos o cabo da boa esperança, a grande maioria. E ao dobrarmos esse cabo da idade, tudo em nós fica mais potencializado. Não só a idade, mas as nossas dores, as nossas juntas, tanto interna como externa. A nossa língua também fica mais agressiva e mais afiada. E nós temos aqui a procura do trabalho com alegria. Na nossa posição, normalmente é aquele trabalho voluntário, o trabalho que nós fazemos com o coração, com dedicação, mas que sempre será necessário um ajuste daquele que coordena, daquele que é responsável, daquele que se prontificou, como diz o André Luiz em um dos seus livros, a adestrar os companheiros de jornada. Sim, porque nós somos adestrados. As palavras não são minhas, são do André Luiz, principalmente quando fala de mediunidade. E nós sabemos, através da codificação, que todos somos médiuns em potencial. Então, o maior cuidado, aquele que age, aquele que nas suas atitudes está à frente, ou aquele que em suas atitudes está como voluntário do bem, está subordinado. Ele pede também para que nós confiemos em Deus. Por quê? Além de esperar, ele diz aqui, confia e espera por Deus, sem se desesperar, sejam quais forem as circunstâncias da vida. E depois dele colocar essa série de coisas, ele diz que é para nós não dizermos no pior momento. Se nós já conseguimos escutar com paciência nas horas mais difíceis, então que não falemos em sofrimento, que não nos aborreçamos com qualquer intranquilidade do caminho. E ele termina dizendo, você já terá melhorado muito e prosseguirá sempre melhor. Isto se, em todas as suas frases. Então aí nós voltamos o verbo poder, ter, sempre verbos de ação, suportar, respeitar. Nilza, mas todo verbo é ação, sim, mas desculpar, aguentar, procurar e confiar são ações específicas trazidas pelo nosso companheiro André Luiz. E ele
que já passou pelas necessidades e pelos exercícios que nós hoje estamos passando, ele sabe muito bem quais são os verbos de ação que mais tocam não ao nosso coração, mas à nossa existência de progresso. Então vamos observar de novo essa lição com bastante carinho. Vamos observar o que o adestramento desse nosso companheiro nos traz, com tanto carinho, com tanta sabedoria, com tanta alegria. Apesar de André Luiz ser bastante incisivo nas suas pontuações, ele nos alegra. Ele nos alegra porque ele mostra o caminho perfeito sem rodeios, sem florear, e dizendo, olha, é isto que você precisa. Então tenhamos no nosso companheiro André Luiz um verdadeiro receituário para o nosso espírito, para a nossa matéria, para o nosso perispírito em ação constante. Classifiquemos este nosso companheiro como uma receita do bem, ao nosso exercício semanal que nós tanto precisamos e buscamos. Ele me serviu de um alerta. Por quê? Sempre melhor é o que o Cristo espera. Sempre melhor foi a condição, como espírito, que Deus nos criou, simples e ignorantes. E dentro da lei natural, dentro da lei de evolução, nós aqui estamos caminhando para o bem. Nosso bem, primeiro, porque é o único exercício que nós conhecemos para entender o próximo. Então, desse sempre melhor, vamos tirar o nosso melhor proveito e lembrar que o Pai é fantástico em seu caminho, nas atribuições que coloca e nos amigos que dispõe para que nós entendamos a lei do progresso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.